Aleluia! E nessa noite, querido, eu quero crescer e falar um pouquinho com você acerca de algo que tem o poder para mudar por completo a história de qualquer pessoa. E talvez você tenha lido aqui já, e a pergunta é: você já sorriu ou você já riu hoje? Quantos aqui já deram uma bela de uma gargalhada hoje? Levanta a mão para mim aí. Quem ainda não deu, eu quero te dar a oportunidade de dar uma bela de uma gargalhada. Fala comigo e fala assim: ha, 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 ha. Vai, irmão, faz melhor aí, né? Na minha adolescência eu lembro que a galera cantava uma música de forró de uma banda lá, e a música ficava ha, 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 tô rindo à toa. Irmão, a gente é melhor do que aquele povo. Vou dar a oportunidade de novo para você. Vamos lá, 1, 2, 3 e ha, 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 ha. Aí melhorou, até o final eu acredito que vai melhorar mais, amém? Querido, existem muitas coisas que Deus espera de nós quanto ao sermos cristãos ou quanto à nossa vida de crente. E nós vamos ver, querido, nessa noite que uma das expectativas que Deus tem acerca da nossa vida é que de fato uma alegria verdadeira, ela tenha um lugar dentro de nós, mas ela também tenha um lugar nas nossas ações, tenha um lugar na nossa vivência diária. E quando eu olho para aquilo que Deus espera de nós, e eu coloco em confronto com aquilo que nós temos vivido, muitas vezes, querido, eu percebo que existem coisas que Deus espera que vivamos, mas essas coisas, elas muitas vezes, elas são muito diferentes daquela que nós temos vivido. E de fato, para vivermos todo o potencial que Deus tem para nós precisamos aproximar aquilo que nós temos vivido, daquilo que Deus espera que nós venhamos viver. Muitas vezes tem fugido de nós. E eu me lembrei de algo. Eu me recordo que antes de eu casar, eu tinha vontade de ter um bom videogame. Quem já teve vontade de ter um bom videogame aí? Alguns aqui alguns, nem todos. Outros tinham vontade de ter uma boa bicicleta, outros talvez um bom carro. E a minha vontade sempre foi ter um bom videogame. Eu lembro que ao longo da minha criação, meu pai e minha mãe conseguiram dar um turbo game para a gente. Depois eles conseguiram dar um Mega Drive do Sonic, tá lembrado lá do Sonic, do Porco Espinho? Mas os meus amigos, muitas vezes, eles tinham PlayStation 1 e PlayStation 2. E tinha uma grande diferença dos jogos. E eu falei, quando eu casar, eu vou comprar um PlayStation para mim. Nossa, que coisa maravilhosa, né? E eu me recordo que logo no início do meu casamento, conversei com a Kelly e eu tentei convencê-la de que adquirir um PlayStation era algo muito bom para o nosso casamento. E eu falei, não é só um videogame, amor, é uma central multimídia. Você pode assistir DVD, Blu-ray, você pode entrar no YouTube, você pode entrar no Netflix, de fato pode fazer tudo isso mesmo, além de jogar. E eu me recordo que juntamos dinheiro, pegamos aquelas coisas e descobrimos um rapaz que ele trazia algumas coisas do Paraguai, mais barato. E aí a gente falou assim, vamos comprar lá, tal, com você tira uma nota, tal, não sei como é que ele tirava a nota, mas ele tirava a nota. E aí chegou lá, gastamos R$1.000 para comprar um PlayStation 3 lá na época, quase 10 anos atrás. E eu lembro que, nossa, eu pirei na hora que eu comprei aquele PlayStation. E eu queria jogar, eu queria comprar o jogo, eu queria fazer tudo que o videogame tinha para fazer. Mas com o passar dos dias, sabe o que começou a acontecer? O PlayStation, ele deixou de ser aquele negócio que produzia alegria para mim. Eu já não jogava mais joguinho todo dia, eu já não usava ele para assistir filme. E eu pensando um pouco isso, eu tentei lembrar qual foi a última vez que eu liguei meu videogame. E eu cheguei à conclusão que a última vez que eu liguei ele foi no ano de 2018. Eu tentando lembrar, e eu falei assim, puxa, qual foi a última vez que eu entrei para jogar, para usar? E aí faz quase um ano ou mais que eu não uso mais o meu videogame. Ele está lá paradinho, ele está lá sem uso. Leandro, por que você está falando isso? Teve um momento da minha vida que aquele objeto de consumo, enquanto eu estava para comprar ele despertava sentimentos e uma alegria em mim. Mas chegou num ponto que eu consegui comprar e ele já não despertava mais essas coisas. Sabe, gente, quantas vezes nós temos coisas de objetos de consumo que nós queremos comprar, só que quando a gente compra, parece que eles, assim como o videogame, já não tem mais valor para a gente. A gente almeja aquele celular caro, compra, hora que vê já está deixando largado.
A gente compra aquele tênis, não é maravilhoso, aquela roupa cara, e quando você menos espera, ela já está jogada, você já está entrando com o seu tênis em qualquer lugar. Sabe, infelizmente, esse é um sentimento que tem tomado conta das pessoas. Elas têm baseado a sua vida de alegria, a sua felicidade em bens de consumo. E o problema é que quando um homem e uma mulher alcança aquele bem de consumo, normalmente ele tende a não agir com a mesma alegria, com o mesmo sentimento que ele tinha antes. E dentro desse consumismo, dentro dessa vida, infelizmente, muitos cristãos têm perdido a alegria verdadeira que Deus tem para nós. E nós temos vivido uma vida não de uma alegria bíblica, mas de uma alegria quanto a resultado de um sentimento. E nessa noite eu quero construir, eu quero talvez te ensinar, eu quero te lembrar, eu quero me alegrar com você, mas eu quero que você entenda, irmão, que alegria não é aquilo que nós sentimos quando ganhamos um presente. Alegria não é aquilo que nós sentimos quando nós alcançamos algo. Alegria é uma dádiva, um presente sobrenatural que existe dentro de você e existe dentro de mim. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Gálatas, capítulo de número 5. Aleluia! E a hora que você entender tudo aquilo que você precisa entender, eu acredito que você vai começar a rir à toa, querido. Eu acredito que você vai começar a viver essa alegria bíblica que muitas vezes nós não temos vivido. É engraçado, querido, que tem cristãos que estão tão distantes da alegria bíblica que eles têm permitido que o boleto traga tristeza ao seu coração. Mas um crente que é um crente verdadeiro, ele não é feliz porque os boletos estão pagos. Ele é feliz com boleto ou sem boleto. Porque a nossa alegria não está em ter as contas pagas. A nossa alegria está naquilo que existe no nosso espírito e no nosso interior. Gálatas capítulo de número 5, no verso de número 22, está lá comigo? Ele diz, mas o fruto do Espírito é. Para comigo, segura aberto aí. O que é que Paulo vai começar a trazer para nós nesse texto? Nós sabemos que no momento em que eu e você aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. E uma vez que nós nascemos de novo, nosso espírito foi recriado. E uma vez que esse espírito foi recriado, nós passamos a ter acesso a coisas, poder produzir e vivenciar coisas que o velho homem, e o homem, por causa do pecado, ele era impedido de desfrutar. Quando Paulo ele vai listar em Gálatas 5, ele faz uma lista no verso 19 de obras da carne, e ele diz no verso 22 em diante, frutos do Espírito. Ele diz, aqueles que estão vivendo no pecado e não têm Deus, eles produzem essas obras aqui. Mas aqueles que já nasceram de novo, eles têm a oportunidade de passar a produzir esse tipo de fruto aqui. E ele vai listar aqui 9 frutos, ou 9 gomos do fruto, entenda como você quiser. Mas ele começa dizendo, o fruto do Espírito é amor. Você pode repetir comigo, diga amor. Para aqui comigo de novo, amor. E eu sei que você talvez saiba mais sobre amor do que eu. Eu acredito, querido, que tem coisas que você já ouviu tanto, né, que você já é um PhD nisso, e uma delas é amor. Quem já ouviu pelo menos 5 ministrações ao longo da sua vida sobre amor? Quem já ouviu aí, não é? Olha aí quanta gente. Então, você como anota a ministração e lê em casa, você já decorou todas elas. Então você sabe muito bem. E eu me recordo, querido, que ainda quando criança, eu aprendi que amor não é um sentimento. Eu aprendi que eu não amo quando eu estou sentindo. Eu aprendi que eu amo porque isso faz parte da minha natureza, faz parte da minha essência. Porque Paulo fala sobre fruto? Porque fruto, querido, é a manifestação externa daquela característica interna de uma árvore. Ainda que nós tenhamos lá a vida fluindo do tronco do pé de goiaba, a goiaba ela vai dar lá no galho, ou seja, o que é a goiaba? É a demonstração das características e da vida, daquilo que é invisível, mas existe dentro da goiabeira. Como eu sei que existe vida naquela goiabeira? Se ela está produzindo goiaba. Como eu sei que ela é uma goiabeira? Se ela está produzindo goiaba. Agora eu falo para você,
Se eu pegar algumas goiabas e pendurar no pé de manga, o pé de manga vai virar uma goiabeira, sim ou não? Você vai conseguir enganar alguma pessoa que ainda que aquela goiabeira tenha ali algumas goiabas, aquela mangueira tem algumas goiabas, agora ela é um pé de goiaba? É claro que não. Porque, querido, existem características no pé de goiaba que são diferentes das características de um pé de manga. Então, quando nós falamos sobre esse amor, nós sempre aprendemos que eu amo independente de. Eu vou lá e eu estou com vontade, não é, de pegar o fulaninho e eu quero dar uma pancada nele. Por quê? Porque ele me tirou da paciência. Acredito que ninguém deve ter tido nunca vontade de bater em ninguém. Mas imagine uma situação dessa, né? Só para imaginar. O cara te fechou no trânsito e você quer pegar de pancada o fulaninho. E aí você está lá e você de repente lembra de Gálatas capítulo de número 5, verso de número 22. Que o crente tem que produzir amor. Porque existe amor dentro da videira. Existe amor dentro dele. Aí o que é que você faz? Ao invés de ir lá e bater no fulaninho, o que é que você faz? Ora pelo fulaninho. Você abençoa o fulaninho. Você vai no shopping e compra um presente para ele. Aleluia. Pastor, que nível de amor é esse? É o nível de amor que nós andamos, amém, queridos? Nós somos crentes, aleluia. Então, querido, independente daquilo que eu estou sentindo. Agora imagine um outro quadro, vamos lá, um outro quadro diferente. Imagine aquela pessoa fofoqueira que só sabe falar mal de você. Mas graças a Deus que aqui no Jardim Vitória não tem fofoqueira, amém, querido? Glória a Deus. Se você sabe de alguém que é fofoqueiro, pode mandar para mim o nome que eu vou conversar e vai deixar de ser, amém? Então você está lá e uma pessoa no seu trabalho, que é normalmente onde tem fofoca, aí a pessoa está lá e normalmente quando estão falando mal de você, você não tem vontade de pagar um rodízio de comida japonesa. Quando estão falando mal de você, você não tem vontade de dar um carro zero para a pessoa. Irmão, você quer mandar ela para os quintos infernos, é assim ou não é? Você quer bater, você quer falar mais, você quer xingar. Não é palavrão, quintos infernos, amor, calma, né? E aí você está lá, e aí você quer fazer isso, mas aí de repente você lembra que você é uma ovelha de Deus, você lembra que você é um crente, você lembra que nessa igreja você aprendeu que amor faz parte da sua vida. E ao invés de você ir lá e fazer aquilo que a sua carne quer, você faz aquilo que está ligado com a sua natureza. Independente do seu sentimento, você anda em amor. Se eu posso e eu devo fazer isso quanto amor, logo eu entendo que os próximos 8 frutos do Espírito, eu posso agir da mesma forma. Assim como eu ando em amor, independente daquilo que eu sinto, porque amor não é um sentimento, tudo aquilo que Paulo fala nessa lista precisa ser encarado e precisa ser vivido da mesma forma. E se você continuar na lista comigo, ele vai dizer assim, o amor, o fruto do Espírito é amor. Depois ele vai falar, é alegria. Em algumas traduções traz como gozo. E aí eu quero parar aqui, não é para você mais uma vez entender. Se amor eu pratico independente daquilo que eu sinto, porque amor não é um sentimento, amor é uma característica do cristão. Alegria eu vivo e eu pratico, não por aquilo que eu estou sentindo, mas porque é uma característica do cristão. Aleluia. Eu sei que isso às vezes incomoda, porque a gente ouve falar sobre muito amor e a gente ouve falar pouco sobre essas coisas. E a pessoa não vê problema nenhum em praticar um amor forçado, mas ela vê problema em praticar uma alegria forçada. Irmão, deixa eu falar para você, assim como nós temos que nos esforçar para praticar e andar em amor, nós temos que nos esforçar para praticar e andar em alegria. Mateus capítulo de número 12, ele vai dizer assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu posso dizer e posso ser ousado em parafrasear, que assim como uma boca fala daquilo que está cheio o coração, uma pessoa cheia de alegria no seu interior, ri. Leandro, não estou entendendo como é. É fácil. Uma pessoa desgostosa da vida, ela acorda fazendo o quê? Reclamando, murmurando, é assim ou não é?
É porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como é, querido, que uma menina, que ela está apaixonada por um menino, ela acorda? Irmão, ela acorda falando coisas inefáveis. Ela acorda falando sobre unicórnios, duendes e gnomos, assim. Não, ela é crente, ela não fala disso. Ela acorda falando sobre tudo que é bonito, porque ela está levada por um sentimento. Sabe, querido, toda vez que uma pessoa natural, ela tem em seu coração algo que lhe faz bem, você pode compreender isso pelas palavras. Assim como quando uma pessoa lá no mundo natural, ela tem algo ruim na sua vida, você pode identificar isso pelas palavras. Porque a boca vai produzir aquilo que você está guardando dentro do bom depósito do seu coração. Leandro, o que é que você está querendo dizer? Irmão, se a boca fala daquilo que o coração está cheio, se o nosso coração está cheio de amor, nós vamos falar de amor. Mas se o nosso coração está cheio de alegria, nós vamos rir. Aleluia, vou falar de novo para você. Se o meu coração está cheio de amor, ao ponto de falar amor, assim também o meu coração está cheio de alegria e eu preciso começar a rir. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós temos colocado a nossa visão, assim como o mundo tem colocado a visão em coisas erradas. Se você ainda não leu, eu não sei se ainda tem o livrinho do Ha-Ha-Ha. Tem, Barbie, ainda para vender ou acabou? Tem o livrinho do Ha-Ha-Ha. E logo no início do livro, no prefácio, quem escreveu lá foi a Sílvia. E quem sabe um pouquinho quem é a Sílvia, ela é viúva, né? Ela é ex-esposa do Gilson, que morreu. E ex-esposa, né? Não é viúva? Viúva do Gilson. E ela comentando lá, não, gente, vocês entenderam, então toca aqui, né? E ela escrevendo no prefácio do livro, ela disse que ela estava triste por causa da morte do seu marido. E o pastor Bud chegou para ela e falou assim: menina, para de chorar e começa a rir. E ela, olhando para ele, falou assim: pastor, meu marido morreu. Ele falou assim: menina, começa a rir, porque até nisso o diabo perdeu. Porque ele não pode mais tocar nem tentar o seu marido, porque ele já está no céu. Irmão, ela fala que a partir daquele momento, ao invés de chorar, porque ele tinha ido, ela começou a se alegrar pela convicção de que ele estava no céu. Eu quero falar para você, querido, que nada mudou dentro dela, mas mudou quanto à sua visão. Ela parou de olhar para aquilo que ela estava olhando e ela começou, querida, a extrair uma convicção acerca do céu e acerca daquilo que a palavra dizia, e por causa disso ela começou a andar em uma alegria que não estava escondida, não estava impedida, estava o tempo todo disponível para ela, mas ela precisava o quê? Usar. Imagina que eu fui ali e peguei um bombom na Integração. Consegue imaginar comigo isso? Não peguei não, Paulinho, só imagina aí. Aí tem um bombom e o bombom na Integração está embalado. Eu viro para você, te dou e falo assim, ó, está aqui o bombom, só que é o seguinte, você pode comer, mas não pode abrir. Pergunto para você, tem como comer um bombom sem abrir? Irmão, eu sei que tem uns loucos que vai mandar para dentro, mastigar, chupar o chocolate, depois cuspir a embalagem. Mas a gente é um pouco mais civilizado que isso. Né? Então você está lá e fala assim, puxa, não dá para comer sem abrir. Sabe por quê? Porque aquilo que está dentro precisa ser extraído para ser desfrutado. Sabe, irmão, a alegria que está dentro de você, ela precisa sair de dentro de você e vir para fora para ser desfrutada. Eu quero te encorajar, irmão, a não ser apenas uma nova criatura por dentro, mas começar a no dia de hoje, extrair esse poder que existe dentro de você, trazendo do lado de fora e começar a produzir algumas risadas, começar a produzir algumas gargalhadas. Sabe, irmão, ou nós andamos por aquilo que nós cremos, ou andamos por aquilo que nós sentimos, e a minha Bíblia não diz que eu ando por aquilo que eu sinto, ela diz que eu ando por aquilo que eu creio. 2 Coríntios 5,7 diz, não andamos por vista, mas andamos por fé. Ou seja, a alegria não é algo que eu faço como uma resposta a uma piada. A alegria é algo que eu decido manifestar por causa daquilo que eu creio e por causa daquilo que eu sou.
Aleluia. Ha, ha, ha. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ha, ha, ha. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. No início do livro, como eu estava dizendo para você, não é? E não é merchan do livro, é que o livro é muito legal mesmo de ler, não é? Você lê ele em 26 minutos aproximadamente. Pastor, é verdade, a média que aparece aqui para ler, não é? 26 minutos, e o pastor Bud, em uma das frases do livro, ele fala assim, ó: se você quiser ser fraquinho, dê lugar para tristeza, mas se quiser ser forte, viva uma vida de alegria. Eu quero dar um exemplo para você aqui, eu quero usar... Tem adolescente aqui ou o adolescente está lá na salinha? Está lá na salinha, então eu vou pegar o adolescente, porque provavelmente ele é mais fácil de ser enganado, né? Então, deixa eu pegar, vem cá, Duda, vem cá, Du, vem cá vocês dois, vem cá, Duda, vem cá, Du, sobe aqui em cima para todo mundo ver vocês. Isso. Chegou, todo mundo está vendo vocês? Eu quero contar uma coisa para vocês. Por que vocês estão aqui? Não é para passar mico. Vocês estão aqui porque eu quero dar dinheiro para vocês. Fica feliz ou não? De 0 a 10, quanto você fica feliz se eu falar que eu vou te dar dinheiro? Você fica 10, é óbvio? E você, Edu? 10, depende do tanto de dinheiro, né? É verdade? O Edu falou que fica, né, 10 dependendo do tanto de dinheiro, né? E eu estou aqui com R$2, né? E eu quero te dar R$2, Edu. Tá bom? Tá bom? Claro. Você fica feliz com R$2 ou não? Ah, é? Você dá muito melhor porque você não tinha nada? Claro. Né? Então, se você pudesse manifestar essa alegria, você ia falar o quê? Glória. Aê. E eu quero também dar como eu dei para o Du, eu quero dar também para você, Duda. Eu quero te dar R$20, né? Aqui para você. Tá feliz? Tá ou não? Tá? De 0 a 10, quanto está feliz? 10? E se você pudesse falar alguma coisa, o que você falaria? Obrigado. Agora, ô Du, deixa eu falar, agora eu pergunto para você, né? Você ficou feliz em ganhar 2 contos. Mas a hora que você viu eu dando 20 contos para ela, aconteceu alguma coisa aí na sua cabeça, no seu coração ou não? Você ficou com raiva ou não? Não, que você me deu, mas você me deu 20 para ela, né? 2 para mim. Tipo, tava bom, mas não tá tão bom. Era bom se você ganhasse 20 também, né? Claro. É ou não é? Sim. Que bom. Então você pode dar umas palmas para eles, vai embora com R$2, vai embora com 20. Tá bom? Aí. Os outros 18 depois sua mãe te dá, tá bom? Por que eu fiz questão de dar esse exemplo para você? Porque talvez é a forma que a gente vive. Você está lá e aí você está vivendo uma vida de alegria porque aconteceu uma bênção. O Du ficou feliz, estava liso, sem nada, saiu com 2 contos. E eu falo para você, se o dia terminasse assim, estava muito bem. Mas sabe qual é o problema? A Duda ganhou 20. E na hora que a Duda ganhou 20, ela ganhou 10 vezes mais que o Du ganhou. E isso mexeu com ele. Mexeu, né, Du? Eu sei que você está com raiva de mim, né? Mas depois a gente faz o coração limpo antes de acabar o culto, né? Tá tudo bem? Sabe, querido, muitos de nós temos vivido uma vida assim. E nós temos deixado os nossos sentimentos nos balançarem por aquilo que está acontecendo. Mas deixa eu falar algo para você. Isso que aconteceu aqui não pode acontecer na sua vida. Aleluia. As coisas naturais, elas não podem balançar, elas não podem aumentar ou diminuir a sua alegria, porque a alegria é igual à fé. Eu não sinto, eu coloco a palavra dentro de mim, eu me aposto, eu cresço nisso e ponto final. A mesma dança que eu dou para R$2 é a dança que eu dou para 20. A mesma manifestação que eu dou, querido, nas pequenas coisas, é nas muitas coisas. E talvez a gente poderia dar um exemplo até melhor. Eu poderia ter chamado 3, não ter dado nada para um, 2 para outro e 20 para outro. Sabe, Leandro, o pastor, você pode falar assim, aí já ia ser sacanagem. Não, querido, porque um cristão de verdade,
ele, independente daquilo que ele ganha, ele sai daqui feliz, ele chega aqui feliz. Ah, pastor, mas muitas vezes não é assim. Sabe, querida, até hoje não é, mas a partir de hoje vai ser, porque você está entendendo que você não vive por aquilo que você sente, você vive por aquilo que você é, quanto à essência. Você manifesta do lado de fora a alegria que está dentro de você. E eu falo para você, querido, talvez, se a gente se agarrar com um pouco mais de vontade nessas verdades, algumas coisas o diabo ia parar de brincar na nossa mente. Pastor, qual é o remédio para tantas doenças e síndromes que estão alcançando a alma das pessoas? Saber aquilo que elas são por dentro. Saber aquilo que nós temos por dentro e não aquilo que a nossa mente está dizendo. Quantas vezes, irmão, nossa mente, ela está sendo cheia de coisas que estão dizendo, não vai dar, não vai conseguir, você é um fracassado, você é um derrotado. Irmão, quantos dias nós acordamos sem motivo para dar risada? Pergunto para você, quando você está doente, você confessa a palavra por aquilo que você está sentindo ou por aquilo que você está crendo? Por aquilo que eu estou crendo. Agora fala para você, quantas pessoas você viu rindo enquanto estavam doentes? Quantas pessoas você viu rindo enquanto estavam tristes? Pouquíssimas. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas ainda não entenderam o poder de uma vida de alegria. As pessoas ainda não entenderam o poder de uma vida plena dentro dos 9 frutos do Espírito. As pessoas ainda não entenderam que existe uma vida e uma alegria diferente. João 17,13, vai lá comigo. Jesus, ele diz algo com relação a essa alegria. Aleluia. João 17,13. Aleluia. Ele diz assim: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Vou ler de novo ali, ele diz, para que tenham a minha alegria, o quê? Onde? 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 Eu pergunto para você, a nossa alegria depende de dinheiro? A nossa alegria depende de notícias? A nossa alegria depende se o namorado ou se a namorada terminou ou não? A nossa alegria depende, querido, de como as coisas estão na igreja. A nossa alegria depende do pastor ou depende do líder. A nossa alegria depende de algum presidente da república. Irmão, a nossa alegria, ela é completa apenas em você. Aleluia, 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 aleluia. Como isso é libertador. Como isso é libertador, irmão. Jesus falou, ei, eu vou, mas algo vai acontecer neles, o quê? A gente já sabe, o Espírito seria recriado, um coração novo colocado agora poderia produzir fruto, e essa alegria do fruto, ela pode ser uma alegria completa em si, independente de qualquer coisa. O que é que eu estou querendo dizer para você? Irmão, nós precisamos começar a entender que a alegria não é o resultado de algo que aconteceu. A alegria é uma ação proposital na nossa vida. Eu vivo feliz independente de... Ah, mas as ações caíram, eu estou rindo à toa. Os empregos diminuíram, eu estou rindo à toa. Aleluia. Ah, pastor, mas eu já estou ficando pra tia, já tenho 35 anos e ainda não tenho namorado. Eu estou rindo à toa. Não, pastor, para isso aí eu vou rir só quando acontecer o namorado chegar. Não, querido, porque é um estilo de vida. Assim como o justo vive pela fé, o justo vive uma vida de alegria. É interessante que Jesus falou, essa alegria não pode ser baseada em coisas. Por que é que a gente vive uma vida tão inconstante? Porque infelizmente a nossa alegria está baseada em coisas. Porque infelizmente a alegria do nosso casamento está baseada em coisas. Irmão, a alegria do seu casamento não pode estar baseada no seu marido ou na sua esposa. A alegria do seu casamento tem que estar baseada em você. Você não precisa de ninguém para te fazer feliz. Aleluia, aleluia. Assim como uma pessoa, ela não precisa de ninguém para viver bem.
ela não vai ficar mal, independente do que as pessoas façam ou não para ela. O que é isso? Maturidade. O que é isso? É andar sobre as tempestades. O que é isso? É viver aquilo que o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Hebreus capítulo de número 12, vai lá comigo. Aleluia. No versículo de número 2, quem aqui acredita que Jesus, querido, Ele não levou uma vida tão fácil como as pessoas muitas vezes acham? Às vezes a gente acha que a vida de Jesus, ela foi uma vida muito simples, mas a Bíblia diz que Ele em tudo foi tentado. E eu acredito que uma pessoa que em tudo foi tentado, não deve ter passado uma vida muito fácil. Em vários aspectos, querido, e a Bíblia fala ser tentado, fala, querido, na ideia de você estar sendo colocado diante de uma situação que mexe com você, que te puxa para fazer, mas você tem a decisão de fazer ou não fazer. É tão interessante, querido, que em um determinado momento, por causa da pressão, Jesus mesmo fala: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Qual cálice? O cálice, querido, de ser crucificado, o cálice de ser separado de Deus, o cálice de ser feito maldito ou ser pendurado no madeiro. E olha o que Hebreus 12:2 ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, esse mesmo Jesus, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e passou a desprezar a vergonha e se assentou à direita de Deus. Presta atenção no negócio que doido aqui. Jesus começa a olhar, e a gente sabe já de toda a história, para a gente adiantar e ganhar um tempo aqui. Tantas pressões se levantam, ele chega lá, ele fala: Pai, que se for possível, aparte de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, é a sua. A gente não sabe qual foi a resposta de Deus narrada, mas a gente sabe qual foi a resposta de Deus analisando os fatos. Jesus foi para a cruz. Amém? Então essa história de alivia aí não funcionou. Talvez Deus tenha falado com ele: o negócio é o seguinte, Jesus, a minha vontade é cruz. Beleza. Então Jesus está lá continuando. Chega um momento, pressão vem, Jesus fala assim: dá para aliviar, mas algo acontece por aquilo que o escritor está dizendo. Algo acontece na vida de Jesus, algo acontece na sua perspectiva, algo acontece na sua mentalidade que não estava acontecendo antes. Leandro, como você pode me dizer que não estava acontecendo antes? Não estava acontecendo antes porque Jesus pediu para trocar o cálice. Se isso que o escritor está dizendo aqui já estivesse acontecendo antes, Jesus não teria pedido, se possível, para mudar, porque ele já estaria fazendo o que Hebreus acabou de dizer. O que é que ele estava fazendo? Olhando para a alegria que estava proposta. E por causa do olhar à alegria, sabe o que ele fez? Ele desprezou aquilo que antes estava tentando vencer. Pare, eu vou tentar ser um pouco mais claro aqui. Jesus está na pressão e ele está tentando o quê? Desistir. Não é? Eu vou usar esse termo para você entender. Jesus está lá e fala assim: Deus, o negócio é o seguinte, eu não quero desistir, eu quero fazer a sua vontade, mas será que não tem um outro jeito? Será que eu não posso simplesmente falar algo e acontecer? Será que eu tenho que levar chicotada, coroa de espinho, teu lado furado? Será que eu preciso passar por tudo isso? Pressão, ele sabia o que estava esperando, ele fala: será que dá para abandonar? Chega um momento que ele está lá, depois de ouvir aquilo que Deus tinha falado para ele, ele começa a olhar para aquilo que estaria após a cruz. Que alegria que ele está dizendo? A alegria da salvação que iria alcançar a muitos. Qual alegria ele está dizendo? Aquilo que iria acontecer, como mesmo ali narrou, ele depois foi assentado, ele foi colocado à destra de Deus. Olha que interessante. Quando Jesus começou a olhar para a alegria, ao invés de olhar para a pressão e para a aprovação, ele começou a desconsiderar aquilo que ele estava considerando. Quando Jesus começou a olhar para a alegria, ele parou de olhar para aquilo que estava o fazendo quase desistir, entre aspas, se a gente pode dizer assim. Sabe, irmão, muitas vezes nós temos sido vencidos em coisas, porque nós não estamos vivendo e nem olhando para a alegria que está disponível para nós. Porque quando a alegria começou a estar na ótica de Jesus, ele começou, querido, a ir para frente, independente de. Aqui o escritor diz que ele passou a desprezar a cruz e a vergonha.
Aleluia, aleluia. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo, irmão, que aquela história de passar no vale da sombra da morte e não temer mal algum, possivelmente está falando intrinsecamente de uma pessoa que anda pela fé, mas também anda em alegria. Porque apenas a pessoa que anda em alegria, desse modo que nós estamos aprendendo aqui, ele pode fazer aquilo que Tiago 1:2 está dizendo. Vai lá comigo. Tiago, capítulo de número 1, no versículo de número 2. Aleluia. Tiago, capítulo de número 1, no verso de número 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por grande alegria quando enfrentares as várias tentações, ou meus irmãos, tende por grande alegria quando passardes por várias provações, uma versão diz. Olha o que Tiago aqui está dizendo. Irmão, tenha alegria no meio da pressão. Tenha alegria no meio do vale da sombra da morte. Tenha alegria quando tem um monte de boleto e não tem dinheiro. Tenha alegria quando parece que o seu trabalho é o céu e sua casa é o inferno. Tenha alegria quando parece que todo mundo está são lá fora, mas perto de você todo mundo está doente. Tenha alegria quando as pessoas estiverem falando mal de você. Tenha alegria quando você estiver passando por problemas. Sabe, irmão, quando nós começamos a olhar para essa vida que Deus espera de nós, repleta de alegria, Ele está falando sobre viver de uma forma inabalável. Ele está falando sobre viver de uma forma que nós não retrocedemos. Por que é que muitos desistimos? Porque a alegria se vai. Quando é que uma pessoa pensa em separar? Quando já não tem mais alegria na relação. Quando que uma pessoa, ela pensa em sair de um trabalho, quando ela não tem mais alegria em trabalhar naquela empresa. Quantas pessoas pensam em tirar a própria vida, tentam partir desse mundo, quando elas já não têm mais alegria em viver. Sabe, irmão, viver uma vida de alegria bíblica, é viver uma vida extraordinária. É viver uma vida que as circunstâncias não vão mais determinar aquilo que nós vamos ou não fazer. Aí você pode falar assim, pastor, mas aí as pessoas vão me criticar. Irmão, deixa todo mundo criticar, porque o povo é xarope. É engraçado quando você olha lá na internet o vídeo do irmão Reagan. As pessoas estão lá e ninguém critica se você colocar um vídeo que está todo mundo chorando. Quando você pegar um vídeo de um culto onde está todo mundo... a pessoa fala assim, olha lá, coração quebrantado, coração contrito, pessoas rendidas, né? Como se o choro fosse sinal de um coração contrito. Né? Se fosse assim, né, irmão, a gente tem tanta pessoa aí que chora, mas é tudo falciane. Está chorando, né? Desenvolveu a técnica das lágrimas, mas o coração por dentro está bem feito, está daquele jeito. Aleluia. Esqueci o que eu ia falar. Sabe, irmão, as pessoas vão nos criticar, lembrei. Independente de, sabe por quê? Porque elas são xarope. Se você postar lá o vídeo, todo mundo chorando, eles vão falar assim, é isso aí mesmo, estão certinho. A Bíblia fala, querido, que o choro pode durar uma noite. Ou seja, choro é uma possibilidade, não uma certeza. O que é certo é que se o choro chegar, a alegria vem depois. Sabe qual é o problema? Pessoas têm tratado a possibilidade como certeza e a certeza como possibilidade. Pessoas têm tratado o choro como uma realidade e a alegria como uma dúvida. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ei, pode ser que o choro chegue, mas saiba de algo, se ele chegar, tem uma alegria que vai vir dele. Ou seja, se o choro chegar, tem um tempo contado, porque a vida do crente não é de choro, é de alegria. Sabe, irmão, a nossa vida é melhor do que a gente tem vivido. Para de viver mendigando, para de viver chorando, para de viver como as pessoas têm falado lá fora. Coloque os seus sentimentos no lugar dele, não como Senhor, mas como escravo, irmão. Coloque a sua mentalidade onde ela deve ficar, não uma mentalidade que te domine e te leva para baixo. Traga do seu espírito essas verdades que estão disponíveis. Quero chorar, agora que eu vou rir. Aí a gente chega num ponto do quê? Eu falei para você que o amor eu faço independente daquilo que eu sinto. Então se eu vou lá e eu estou de mal do Paulinho, eu não vou fazer aquilo que eu quero quanto a minha carne ou sentimento. Eu vou lá
vou falar com o Paulinho, vou pedir perdão, ele vai pedir perdão, nós vamos nos acertar e vamos para uma churrascaria. Amém? Né? Paulinho é o cara das carnes, né? Eu não estou sentindo isso, mas e daí que eu não estou sentindo? Eu estou andando por aquilo que eu creio, não por aquilo que eu sinto. Aí agora vamos para o outro lado, que a gente não prega muito sobre isso, às vezes nem ouve. Eu vou lá e eu estou triste. Eu vou lá, eu perdi alguém. Eu vou lá, perdi o trabalho. Eu vou lá, levei uma bronca do pastor. Aqui não acontece quase que o pastor é bonzinho, né? Aí está tudo daquele jeito onde você está com vontade de chorar. Aí sabe o que é que você vai fazer? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. O que é isso? Irmão, para rir é assim. Assim como para amar, eu vou lá, eu enfrento, eu converso. A forma de demonstrar amor é assim, mas a forma de demonstrar alegria é rindo. Aí a pessoa fala assim, não pastor, mas isso aí é forçado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca vi crente bem sucedido que não vive uma vida forçada. Ô louco pastor, que heresia não. Irmão, crente bem-sucedido, ele não ora quando ele tem vontade, ele ora forçado, porque ele sabe que a vida dele tem que ser uma vida de oração independente do que ele sente. Aí o crente está lá, um crente bem-sucedido, ele não lê porque ele tem vontade, ele lê forçado, porque ele sabe que ele tem que ler. Irmão, se você viver uma vida de coisas que não são forçadas, a sua vida não vai ser uma vida boa. Qual é a vida boa? Aquilo que eu faço, que eu tenho que fazer. Estou com vontade de chorar, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou rir. Aí a pessoa está lá, entendi pastor, então eu vou baixar um aplicativo de piada, ou então eu estou com vontade de chorar, eu vou abrir um stand-up lá no YouTube, lá no Netflix. Irmão, não é isso que eu estou dizendo. Porque se a sua alegria e se as suas risadas são de besteira, a sua vida não vai ser a vida que eu estou pregando nessa noite. Eu não estou falando de uma alegria que é resultado de uma piada. Eu estou falando de uma alegria que é baseada por convicção. Você está lá, querido, e está falando, o mundo está dizendo, as circunstâncias estão dizendo, vai morrer, não tem cura. O que é que você começa? Oh, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, Pai, obrigado, porque existe saúde no céu, existe saúde dentro de mim, e eu já posso ver as goiabas nascendo da goiabeira, assim como eu posso ver a cura saindo do meu interior, e tocando os meus membros, tocando os meus olhos, tocando os meus ouvidos. Baseado na convicção. Eu estou rindo do quê? Porque eu sei que Deus está trabalhando por mim. Por que é que eu estou rindo? Porque eu decidi, querido, não basear a minha vida em circunstâncias, mas basear a minha vida em uma fé na palavra de Deus. Eu não rio por aquilo que eu sinto, eu rio de propósito. Jesus mesmo disse, eles vão viver uma vida e a vida deles vai ser uma vida de alegria completa em si. Aleluia. Eu achei muito interessante quando eu li esse texto. Fazia tempo que eu não lia ele. E eu comecei a falar assim, quer dizer que eu posso rir sozinho? Não apenas posso, eu devo. Pastor, mas vamos chamar de louco, como eu estava falando lá do vídeo do irmão Reagan. Irmão, não faça as coisas por aquilo que as pessoas vão dizer. No vídeo do irmão Reagan lá, que tem lá todo mundo dando risada, caindo, tem um bilhão de comentários, todo mundo, não sei o que, da carne. Irmão, da carne é o dedo que está digitando o comentário lá. Ou da carne é a vida daquelas pessoas que estão o tempo todo julgando. E eu falo para você, muitas estão doentes por julgar, quando poderiam estar saradas em rir. Sabe, irmão, a Bíblia diz, lá no livro, não lembro se é Salmos ou Provérbios, mas diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O espírito angustiado apodrece e definha o interior. Qual é a vida que você quer viver? Sabe, irmão, tem gente que é tão carrancudo que a gente não gosta nem de estar perto. Tem gente que só sabe murmurar, tem gente que só sabe reclamar, tem gente, irmão, que você está perto dela, parece que tudo começa a dar errado. Eu não quero ser esse tipo de pessoa.
Eu não quero ser essa pessoa pessimista. Eu quero ser a pessoa que vai rir. Quando? Antes de acontecer. Vem para cá pertinho de mim já, louvor. Sabe, irmão, eu quero te encorajar a viver esse estilo de vida, onde nós vamos nos alegrar independente de. Eu não vou me alegrar porque eu tenho ou não dinheiro, eu não vou me alegrar porque eu estou ganhando 2, eu não vou me alegrar menos porque o outro está ganhando 20, eu não vou, querido, eu vou fazer aquilo que eu creio. O que é que eu creio? Que antes de ter chuva, eu tenho a certeza da minha colheita. É por isso que eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu estou olhando lá, qual é a previsão do tempo? Seca. E se você sabe, irmão, previsão do tempo, meu irmão, estou acertando direto. Não erra mais. A Kelly acompanha por causa da Anne, e está lá, calor, 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 aí tem um dia frio, depois calor, calor, calor. Você fala, mentira. Mentira que só essa noite vai fazer frio. Irmão, pelo amor de Deus, a hora que dá lá o horário que o celular falou, parece que algo sobrenatural acontece, as nuvens mudam, o vento muda, o frio chega. Deu a hora que falou, volta o calor. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Aí está lá, a previsão do tempo é escassez. Estou bebendo da fonte. A previsão é tristeza. A previsão é tudo dá errado. Aí sabe o que eu faço, irmão? Jesus olhou para a alegria que estava proposta e ele começou a desprezar essas coisas. Ele começou a querer daí para a cruz, independente de. Aí eu olho lá e falo assim, vai faltar, quer saber de uma coisa? É agora que eu vou fazer, é agora que eu vou sonhar, é agora que eu vou crer. Aleluia. Só compartilhar com você, quando fui tirar o visto para os Estados Unidos, e pastor não é registrado, a gente recebe uma oferta da igreja, e você sabe que um dos critérios para você conseguir o visto, né, principalmente para os Estados Unidos, é você demonstrar alguma coisa que te prende, não é aqui no Brasil, para você não ir lá e trabalhar, ficar lá ilegal. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou comprovar? A minha moto, tem uma moto, está no nome da Kelly. Tem o carro, está no nome da Kelly. Tem uma casa, está no nome da Kelly. Não tinha filha ainda. Então você olha lá dentro e assim, o que é que tem? O cara não sabe se o meu casamento está bom, se não está. E aí tudo está no nome da Kelly. Aí quem é que trabalha registrado? Da Kelly. Né? E aí chega lá, o que é? Tem que estar falando o quê? Aí eu estou lá, escrevi lá, eu trabalho, sou o quê? Pastor. Né? Quanto é que você ganha? Um salário mínimo, acho que na época eu ganhava um salário mínimo. Agora está perto dos 20 mil reais. Estou dando risada já vai ser, né? Aí tá lá, cheguei lá, irmão, eu falo para você, entrei na fila, entreguei lá, tudo que tem que fazer. Na hora que eu entrei, estava cheio, comecei a olhar as pessoas nas cabines, e aí várias pessoas pegando o telefonezinho vermelho que tem lá, e dizem que a regra é, pegou o telefonezinho vermelho é porque você foi reprovado, que o cara pega lá, você quer comunicar que seu visto está reprovado, tal. Eu vi famílias inteiras sendo reprovadas, sabe, eu lá, comecei a orar em línguas, né, baixinho no meu lugar, e aí eu lembro que eu olhei e falei assim, eu vou rir. A única coisa que eu posso fazer é rir, se eu tenho certeza que eu vou ser aprovado, eu vou rir. Irmão, eu falo para você, meu sentimento estava jogando contra, as pessoas estavam jogando contra, a minha situação financeira estava jogando contra. Ah, pastor, mas você tinha um monte de dinheiro no banco para levar o extrato, não tinha nada no banco, irmão. Comecei a rir. Cheguei para o cara, na frente, oi, tudo bem? Tudo bem. Você quer tirar o visto para os Estados Unidos? Quero. Ele falou assim, você está falando aqui que sua profissão é pastor, né? Sim. Ele falou assim, quantos membros tem na sua igreja? E na época a gente tinha acho que menos de 100 pessoas na igreja. Eu falei assim, tem, sei lá, uns 70 adultos e deve ter umas 60, 70 crianças também. Né? Ele olhou e falou assim, tá. Já fez alguma viagem internacional? Eu falei assim, fiz uma só, fui para a África do Sul, numa conferência de cura. Ele tá. Você é pastor mesmo? Tem igreja mesmo, né, que você é pastor? Eu falei, tem. Ele falou assim, tô vendo aqui que sua esposa já foi para os Estados Unidos e voltou, não é? Eu falei assim, fui, ela é professora, ela foi com a escola lá para ver o Mickey e voltar. Ele olhou e ele falou assim,
Tá bom, então faz uma coisa para mim. Me fala quais são os primeiros 4 livros do Novo Testamento. Sabe, irmão, eu olhei para ele e falei assim, obrigado. Eu falei, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele falou assim, vá em paz que o seu visto está aprovado. Sabe, irmão, eu falo para você, ele não ficou perguntando sobre coisas de dinheiro, sobre tantas coisas que poderiam dar errado. Sabe, irmão, por quê? Eu poderia chegar ali, e eu poderia, ao invés de ter rido, ter chegado ali numa pilha de nervos, que o cara ia olhar para mim e falar assim, com certeza tem alguma coisa errada. Esse moleque está querendo mudar para lá e morar de forma ilegal. Afinal de contas, tudo está no nome da mulher dele. Afinal, ela deve estar planejando dar um pé na bunda dele, porque está tudo no nome dela. Sabe, meu querido, muitas vezes as coisas vão falar para a gente o que a gente tem que sentir. E a gente vai precisar se posicionar e fazer aquilo que a gente crê. Sabe, querido, tantas coisas vão acontecer na nossa vida e elas vão tentar determinar o rumo do nosso futuro. Mas eu quero te encorajar a partir de hoje, querido, determinar você o rumo do seu futuro, através da sua fé, mas também através da sua alegria.